sexto produtor de alimentos do país. Sexto, com esse tamanho. E somos o quinto exportador. Eu acho que isso é motivo de orgulho para cada um de nós. E a gente quer, em Santa Catarina, dividir isso com os nossos irmãos de outros estados. Eu passo a palavra novamente para o senhor Moacir Martucci Júnior para fazer o encerramento da abertura. E curioso isso, né? O encerramento da abertura. Mas antes do encerramento da abertura, eu vi que não tive crédito. Eu acho que não vou ser convidado para o congresso de quarto, mas a secretária Felipe, o próximo congresso será em São Paulo e você já está convidado, né? Não só por seus 53 segundos, mas uma palestra um pouco maior, assim como todos nós, né? Menos eu, porque eu extrapolei meu ponto aqui, mas quem sabe a comissão organizadora me convide, né, como antigo coordenador de IBE, etc. Então, quem sabe? Tem esperança. Muito bem. Entrando no protocolo de novo, eu gostaria de declarar, e tenho a honra de fazer isso, uma alegria profunda de fazer isso, declarar aberto, então, o terceiro congresso do IBE. Muito obrigado. Nós agradecemos a presença dos componentes da mesa diretiva e os convidamos a ocupar o lugar aqui à frente, por favor, no auditório, para assistirem à conferência de abertura. E antes de eu chamar o embaixador, eu gostaria só de dar um aviso com relação ao esquema programado para amanhã. O local será o Centro Socioeconômico e o encontro começa amanhã às 9h01. Chamamos agora o embaixador José Viegas Filho, que vai proferir a conferência de abertura. Boa noite a todos. Senhora diretora, professor Martucci, Carmen Lídia, seu secretário de Estado, que representa o governo, o Estado de Santa Catarina, seu ministro conselheiro da Missão da União Europeia, professora Maria Lúcia, que preparou o evento, a quem eu havia visto um honroso convite. Muito obrigado. Vou ter um pouco mais de 5 minutos, né? O tempo é indefinido para o senhor. O tempo é indefinido, sim. Mas é um grande prazer. Eu me sinto muito bem. Em primeiro lugar, muito honrado de ter sido convidado para fazer esta apresentação inicial. Em segundo lugar, porque eu acho que Florianópolis é uma cidade realmente exemplar, acolhedora, o verdadeiro símbolo da sustentabilidade. Você se orgulha, os catarinenses se orgulham de que a capital deles seja, já não é mais verdade, mas é a capital menos populosa do país. Então, é uma prova de qualidade humana, né? Você gostado que é pequeno. Então, agora eu vou ler a minha palestra e acho que eu vou tomar cerca de 40 minutos do seu tempo. E se vocês tiverem observações a fazer, perguntas que sejam, elas serão muito bem-vindas. Em primeiro lugar, repetindo um pouco, quero expressar a vocês o prazer com que aceitei este honroso convite para fazer a abertura do Congresso
do Instituto de Estudos Brasil. Com grande alegria reencontro meus amigos de Roma, de quem sinto permanentes saudades. E naturalmente de vocês, de Florianópolis, cidade que me encantou desde a primeira vez em que eu aqui estive. Retorno agora a esta cidade e a esta vibrante universidade, com afeto. Um dia ainda hei de morar aqui. Saúdo o congresso deste Instituto de Estudos que une o Brasil e a Europa. Desejo êxito em seus trabalhos, que assistirei com curiosidade e interesse. Belos temas: tecnologia e cultura, qualidade de vida, inclusão social, sustentabilidade, interdisciplinaridade na Universidade do Futuro, cultura e imaginação, diversidade e multiculturalismo. Aguardo com ansiedade os debates, pois eles serão temas não só de grande importância, mas que podem ser tratados com criatividade e soltura, talvez sem demasiadas preocupações técnicas, como sempre fiz ou quis fazer em toda a minha vida. Parabéns aos organizadores pela escolha da agenda e obrigado por me fazerem estar aqui. A Europa sempre esteve na nossa cabeça, ao menos desde que a Europa começou a existir, para quem está nesta parte do mundo. Faz pouco mais de 500 anos. A chegada foi retumbante e inesquecível. Os espanhóis chegaram a cavalo e armados, os portugueses a pé. Nós, no lado lusitano, miscigenamos-nos desde o primeiro momento. Fundimos a nossa cultura. O índio existe dentro de nós, do nosso corpo. É só vocês verem o Neymar. E a Europa entrou também na cabeça do índio. Desde o índio puro até o que já não sabe mais que é índio. Depois vieram os negros, que chegaram aqui semi-mortos, os que conseguiram superar um índice de mortalidade bem superior a 50% no trajeto da captura inicial ao cativeiro definitivo. Os que sobreviveram juntaram-se a nós, novamente fundindo culturas. A velha história da antropofagia de Oswald de Andrade continua viva. Nós somos nós os antropófagos. Mas quem somos nós? Somos índios, somos negros, somos brancos ao mesmo tempo. Somos um festim antropofágico, interracial e transatlântico. E aqui estamos, como sempre, pensando na Europa. Depois da colonização, depois das loucuras do militarismo europeu na primeira metade do século XX, nós, cidadãos livres, extra-OTAN, nos acostumamos a olhar para a Europa em busca de lições de estabilidade, de justiça social e de harmonia internacional, e também de inspiração artística. E ficamos também à espera do equilíbrio europeu na busca de soluções para os nossos problemas, para os problemas do mundo. Mas, na nossa época, será que isso ainda é possível? A minha palestra se chama Nossa Época. Há várias ordens de razão que apontam no sentido negativo. Primeiro, porque os problemas são muitos e simultâneos e crescentes. E a Europa não pode mostrar o caminho, porque o caminho ainda não se mostrou. A política parece ter perdido as suas fontes de inspiração. Nós já não acreditamos nos partidos políticos. E este é um sentimento quase universal. Mas continuamos achando que podemos confiar
em um modelo de governança política, a democracia representativa, que só parece funcionar bem nos países nórdicos. Lá, mesmo quando a direita ganha, o padrão social-democrático permanece, porque funciona admiravelmente bem. Mas no que diz respeito aos grandes problemas do mundo, ninguém acerta com o que fazer, nem na Europa, nem em lugar algum. Mudança do clima, crise econômica, luta contra o terrorismo, conflitos religiosos e guerras civis, pobreza e miséria, a construção de um sistema internacional verdadeiramente democrático. Quanto à mudança do clima, se as previsões se confirmam, a humanidade terá que fazer um esforço gigantesco para remediar a tempo a situação. Não só o nível do mar vai subir. Haverá intensos distúrbios climáticos nos mais diferentes lugares. Podem faltar alimentos. Nada do que aconteceu até agora nos autoriza a pensar que esse esforço seja realizável. A crise econômica corroeu a fé na engenharia e na arquitetura de integração e gerou uma recessão ou estagnação cruel que causou um sofrimento imerecido ao povo italiano e, sobretudo, ao povo espanhol. Ela também afetou pesadamente a confiança no sistema de representação política. A esquerda, na Europa, não conseguiu fazer uma proposta sobre como sair da crise. A direita, na Europa, ficou cativa da política de austeridade, ultraconservadora e desimaginosa. As eleições transformaram-se num jogo de troca-troca, onde a esquerda governava, ganha a direita. Onde governava a esquerda, onde governava a direita, a esquerda ganha, mas logo se aquieta. Ou então não ganha ninguém e fica-se um bom tempo sem governo e sem que se note muito a diferença. Na luta contra o terrorismo, embora aqui a Europa não tenha responsabilidade prática pelo que tem ocorrido, a coisa piorou. As guerras civis aumentaram. Os terroristas aperfeiçoaram sua organização celular e passaram a atuar junto aos rebeldes apoiados pelo Ocidente. O Ocidente responde usando drones, fazendo incursões relâmpago em países estrangeiros, praticando assassinatos seletivos, detendo prolongadamente suspeitos sem julgamento e buscando terroristas nas ligações telefônicas da presidenta do Brasil. Conflitos religiosos e guerras civis, ao menos na África e no Oriente Médio, parecem não acabar, e sim ir em aumento. O caos, a desordem, a pobreza e a guerra impedem que se alcancem as metas do milênio. A pobreza e a miséria, e graças a Deus eu não falo aqui do Brasil ou da América do Sul, multiplica-se. O contraste entre esse fato e um processo vertiginoso de concentração de renda que tem o epicentro em Wall Street e que se espalha pelo mundo é gritante. Nos Estados Unidos, o 1% mais rico ficou com 20% da renda de todo o país em 2012. As lutas por um sistema internacional mais democrático e justo não prosperam e estão sempre sujeitas ao veto dos membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas. A estrutura do sistema internacional continua a basear-se no poder, mais do que na justiça. Alguns podem tudo, outros não podem nada, e o resto do mundo
pode votar no que quiser na Assembleia Geral das Nações Unidas, mas isso não produz nenhum efeito. Saudades de Felipe Gonçalves, de Willy Brandt, de Silvana Mangano, de Enrico Berlinguer, de Stéphane Audran, de François Mitterrand, de Olof Palme, de Yitzhak Rabin, de Marcel Mastroianni. Nossa época é aflitiva. Tudo o que acontece aumenta em volume, em intensidade e em velocidade. Todos nós nos envolvemos com múltiplas coisas ao mesmo tempo. Ninguém tem tempo para nada. Já não se pode quase conversar. As respostas que recebemos, com notáveis exceções, naturalmente, são truncadas ou não correspondem ao perguntado, por falta de tempo de reflexão na resposta. Esse acúmulo e essa velocidade estonteante são, sobretudo, um produto da tecnologia da informação, que, aliás, é a única coisa positiva que aconteceu neste nosso tempo assustador. Assustador? Em primeiro lugar, porque tudo o que irá acontecer será ainda maior, para o bem ou para o mal. A lei de Moore parece tomar conta do mundo. A cada ano e meio, teremos não só o dobro da capacidade computacional, mas também o dobro de problemas. Ou eles serão 2 vezes maiores, ou 2 vezes mais numerosos, ou 2 vezes mais difíceis, como o trânsito de São Paulo. Em segundo lugar, porque, na verdade, não sabemos o que fazer. No Brasil, as pessoas se manifestam. Não se sabe bem o que querem. São de feição anarquista. Não têm lideranças ostensivas nem microfones. Estão insatisfeitos e inseguros. Por aí, pelo mundo inteiro, isso está acontecendo. E, ao mesmo tempo, na nossa poltrona, diante da TV, somos convidados a levar uma vida de alegrias sucessivas, diante de uma abundância de personagens histéricos e comerciais extravagantes. Mas eu me pergunto, os comerciais de automóvel aqui no Brasil são feitos para quem? Que relação eles têm com segurança no tráfego, por exemplo, no trânsito? Para mim, não serve. Eu estou muito velho, né? Muito ruído, muita cerveja, muita confusão, muita voracidade. Até os desempregados estão obesos. Tudo se compra, tudo se come. E muito ruído. É a época da globalização, que cria sentimentos internacionais. Como será dentro de alguns anos? Haverá movimentos políticos internacionais, com integrantes que se comunicam e que se organizam coletivamente, ao mesmo tempo? Suportaremos estes sucessivos aumentos na velocidade das informações e das comunicações? Seremos despedidos dos nossos empregos se não lograrmos estar permanentemente atualizados? Época de grandes movimentos e pouca profundidade. Não nos surpreendamos com a quantidade de erros que se cometem na informação, na política e na macroeconomia. Ninguém pode dizer que controla o rumo do que vai acontecendo. Vocês se lembram da queda do Muro de Berlim, um dos acontecimentos mais significativos do século, que não foi previsto por absolutamente ninguém e a todos pegou desprevenidos. O mundo já está assim, rápido e imprevisto, há algum tempo, mas isso vai em aumento. E esse estado de coisas vai provocando uma desorientação geral. As pessoas vão ficando cada vez mais indisponíveis e cada vez menos capazes de resolver os problemas, tanto os grandes, que ninguém resolve mesmo, quanto os pequenos.
Não devemos surpreender-nos, portanto, com a nossa própria perplexidade. E tampouco deveríamos surpreender-nos ao ver que no mundo o processo político de tomada de decisões está em crise e tem produzido resultados bem abaixo do desejável. Isso, a meu ver, se relaciona com a alta velocidade das transformações e acontece também em paralelo com o gigantesco processo de concentração de renda que já mencionamos acima. Posso dar mais alguns dados. Enquanto que, em um período de 26 anos, que vai desde 1979 até meados da década passada, a classe média nos Estados Unidos aumentou sua renda real em 21%. Enquanto isso, o 1% mais rico aumentou em 480%. Nos anos recentes, que sucederam ao auge da crise, o 1% mais rico dos Estados Unidos ficou com 95% de todo o crescimento do PIB norte-americano. Em 2012, os 10% mais ricos ficaram com mais da metade da renda de todo o país. E com 20% do total da renda do país. E o 1% do 1%, ou seja, 1 em cada 10 mil, detém 5% de tudo, 500 vezes mais do que a média da classe média. A concentração cresce em proporção geométrica. No Brasil, não estamos nem perto disso, graças a Deus. Ao contrário, somos um dos poucos países do mundo em que as classes populares cresceram acima da média nacional. Mas eu estou falando de uma tendência mundial e o Brasil não é uma ilha. Qual a correlação entre esse processo voraz de concentração de renda e a pobreza das decisões tomadas recentemente a nível global? A concentração de renda corresponde à concentração do poder. O setor financeiro da economia global tomou o poder. Ele comanda a indústria, comanda a mídia, comanda amplas faixas da classe política. Existe um apoio mútuo e global entre os vários segmentos da elite internacional. E ainda por cima, os integrantes da elite financeira são os únicos que reúnem as condições técnicas para fazer o mundo funcionar. Tornaram-se insubstituíveis. Todas essas tendências coincidem também com o processo de desregulação da economia. Dou exemplo. Até o terceiro quartil do século XX, os bancos americanos não podiam atuar em âmbito nacional, mas no máximo no âmbito regional. Tampouco podiam ser, ao mesmo tempo, banco de varejo e banco de investimento. Essas regulações e inumeráveis outras que colocavam limites à liberdade de ação do capital foram erradicadas, não só nos Estados Unidos, mas por todo o mundo. Registre-se, contudo, que no Brasil várias dessas regulações persistem em vigor, o que nos ajudou muito a minimizar os piores efeitos da crise recente. Os capitalistas ficaram livres para produzir bolhas financeiras e detêm tal soma de poderes que, quando a bolha estoura, o que fatalmente acontece, os governos, dos Estados Unidos principalmente, e os governos da Europa também, contraem dívidas para dar dinheiro aos bancos que se veem em má situação. Trilhões de dólares que pertencem aos contribuintes que pagam seus impostos são transferidos para os bancos para remediar a exuberância irracional dos seus próprios dirigentes, nas palavras de Adam Greenspan, guru deles. E quem paga a conta é o povo,
um processo conhecido como socialização dos prejuízos, que sofre todas as consequências da recessão, da queda qualitativa e quantitativa dos serviços públicos e das altas taxas de desemprego. O que mais me choca é a quantidade de erros, precipitações e imprudências que essa elite cometeu e continua a cometer depois de conquistar a supremacia global inconteste.